A nossa jornada do conhecimento bíblico está começando. O tema de hoje vai falar sobre o juízo, lição de número 13. Quero convidar você a, nesse momento, a juntos orarmos ao Senhor. Querido Pai, a Tua palavra será aberta nesse momento e rogamos ao Senhor que derrame sobre nós o Teu Espírito para que assim possamos compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno e vá anotando os textos que aqui forem mencionados, porque você precisará depois fazer uma recapitulação com mais calma para compreender o assunto a ser estudado. Ainda te convido a se inscrever no canal, a compartilhar esses conteúdos com sua família, com seus amigos e vamos juntos levar a mensagem de salvação. Vamos juntos ser mensageiros da esperança. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. É um assunto muito sério. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, fala o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Paulo confirma também que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios este julgamento está fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia tem as respostas. E a primeira pergunta diz o seguinte: para onde foi Jesus após sua ascensão? Hebreus capítulo 8, verso 1. Está escrito: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. No capítulo 9, verso 24 de Hebreus, ainda confirma o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Quando ele ressuscitou, ele foi para onde? Ele foi atuar como ministro no verdadeiro santuário e do tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Concluída a obra para a qual Cristo viera ao mundo, ele retornou vitorioso para o santuário celestial, para aplicar os méritos de seu sacrifício em prol de seus filhos. O objetivo dessa carta de Hebreus, onde Paulo escreve, é chamar a atenção dos cristãos para Cristo e seu sacerdócio no santuário celestial. A segunda pergunta: o que aconteceria no céu no final dos 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs? Daniel 8. Vamos para o livro de Daniel no Velho Testamento. Daniel 8, versos 14, diz o seguinte: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. O que aconteceria no céu no final das 2.300 tardes e manhãs? Daniel respondeu aqui. Apocalipse, capítulo 14. Vamos uma outra passagem bíblica. Apocalipse, capítulo 14. Versos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Apocalipse ainda, capítulo 11, verso 18, diz o seguinte: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para o destruíres, aos que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O que aconteceria no céu após as 2.300 tardes e manhãs que foi lido aqui em Daniel 8:14? Aconteceria que, após este período, o santuário seria purificado. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Jesus. Nós aprendemos na lição do santuário que uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, quando terminou aquele período dos 2.300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia de Daniel, Deus levantou um movimento restaurador de verdades que ainda hoje anuncia ao mundo a chegada da hora do juízo. Enquanto Jesus entrava no lugar santíssimo do santuário para ministrar como juiz, aqui na terra, ao mesmo tempo, esta profecia se levantou, um movimento se levantou para pregar as verdades, restaurar as verdades bíblicas que tinham sido esquecidas. A terceira pergunta: que profecia revela a data do início da contagem destes 2.300 anos? Daniel 9, vamos para o Velho Testamento, vá anotando as passagens bíblicas. Daniel 9, verso 24 a 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, a desolação são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, e por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, que profecia revela a data do início da contagem dos 1.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs? A profecia das 70 semanas, que são 490 anos. O início da contagem das 70 semanas proféticas, ou 490 anos, e dos 2.300 anos se deu no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Está lá no livro de Esdras, capítulo 6 e 7. Qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5:22. João 5:22, a pergunta vai responder: qual é o papel de Jesus no julgamento? E o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo o julgamento. Aqui nós vimos que o Pai não julga. Quem julga é Jesus. Daniel 7 também. Daniel 7, verso 9 e 10. Diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. A pergunta foi: qual é o papel de Jesus no julgamento? Jesus é juiz. O propósito do juízo é a vindicação do caráter de Deus perante o universo através do julgamento da humanidade, a começar pelos que já morreram, determinando a recompensa dos salvos e a destruição dos ímpios. Apocalipse capítulo 11, verso 18. Jesus é o único que pode defender cada um de nós no julgamento, pois foi Jesus quem pagou o preço da redenção daqueles que o aceitaram. Portanto, Jesus é o defensor, mas também será o executor da punição. Jesus, ele morreu pela humanidade. Mas, como já vimos em estudos anteriores, que nem todos aceitaram ou aceitarão o plano da salvação de Jesus em seu lugar. Então, assim, essas pessoas vivem sem um advogado. Quem irá defender se elas não quiseram aceitar o advogado? Precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. A quinta pergunta diz assim: além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual é a outra função desempenhada por Jesus? Jesus é nosso advogado, quem intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. De investigação, temos a primeira fase de investigação, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Jesus. Está em Daniel 8,14, Daniel 9, 24 a 27. A outra fase do juízo é a fase de comprovação. Ocorrerá durante os 1000 anos. Nós vimos no estudo do milênio como isso acontecerá. Os salvos estarão no céu e lá irão verificar nos registros celestiais, conferir por que algumas pessoas não estarão lá. Porque todos nós temos um registro no céu das nossas ações, de tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A outra fase do juízo é execução, ou o juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos. Apocalipse 20, versos de 7 a 10. Jesus tem uma função dupla no santuário celestial. Além de Jesus ser juiz, ele também é advogado da humanidade, representando o pecador diante de Deus. Nosso advogado, ele é fiel. Ele nunca perdeu uma batalha. Por que não aceitar Jesus para que seja o seu advogado também? A sexta pergunta está a resposta em Eclesiastes capítulo 12. E a pergunta é: o que Deus julgará? O que Deus julgará? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus, ele vai trazer, ele vai julgar não somente as coisas boas, não somente as coisas más, mas todas as coisas. Jesus julgará todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra.
Romanos 2:2. A Bíblia é clara ao afirmar que os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros celestiais, que são registros perfeitos, feitos por Deus e pelos anjos. Portanto, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2:8. Nós temos anjos que foram designados para cuidar de nós, desde o momento que nascemos, até o momento que formos para a sepultura. O anjo ali assinalará nosso local de dormir, que é o cemitério, até Jesus voltar. Então, estes anjos têm relatórios das nossas ações. E esses relatórios constarão nos livros do céu. A pergunta 7. De que modo nós seremos julgados? Apocalipse 20:12. Agora vamos também complementar essa pergunta anterior. De que modo nós seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. É muito sério, né? O que estamos escrevendo em nossos livros? Nós seremos julgados conforme o que está escrito nos livros. No livro da vida estarão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor. Nós já vimos isso no estudo anterior, que entrará no céu todos aqueles que estiverem com seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, no livro da vida estarão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. No livro memorial, está no livro de Malaquias. Eu vou até ler Malaquias 3. Malaquias, capítulo 3, verso 16, fala assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. Há um livro de memórias, que está o registro dos atos dos que temem ao Senhor. Quem tiver o nome no livro da vida estará salvo. Quem não tiver o nome no livro da vida não vai estar salvo, porque não se arrependeu de seus pecados, porque não procurou se desviar das suas vontades, não seguiu as orientações do Senhor. De uma maneira ou de outra, nós seremos julgados com justiça. Quantos comparecerão, a pergunta 8, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Todos. Todos nós. Paulo afirma: todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos os dias, cada um de nós está decidindo onde passará a eternidade. De acordo com Apocalipse 22:12, quando ele vier, trará a recompensa a cada um. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós seremos analisados e julgados de maneira justa. Romanos 2:11. A pergunta 9. Que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? O que nós podemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão. É a forma de sermos aprovados no juízo. É permanecermos em Cristo Jesus. A boa notícia para aqueles que estão seguindo a Jesus e obedecendo os seus mandamentos é que comparecerão perante o tribunal de Cristo. Mas não haverá
condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo falou que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós estaremos diante desse tribunal. Mas há uma diferença aqui. Para sermos aprovados, precisamos estar em Cristo Jesus, porque em Cristo, que pagou o preço pelo meu pecado, que me trouxe libertação da culpa, que me trouxe salvação, eu andando com Jesus, me escondendo na pessoa de Jesus, permanecendo nele, ele sendo meu intercessor, ele sendo meu advogado, ele vai defender a minha causa. Então, eu estando com ele, não haverá condenação. É isso que Deus quer que você compreenda. Que cada pessoa ande com Jesus, permaneça com ele, por mais que compareça perante o tribunal de Deus, mas não será condenado. Porque Jesus nos absolveu da culpa do pecado, quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Então, se eu aceito Jesus, ele vai ser o meu advogado fiel e vai defender a minha causa nesse tribunal. E como Jesus nunca perdeu uma batalha, a minha causa, dessa forma, então, está ganha em Cristo. Aleluia! Experimente também. Estar em Cristo significa ter um relacionamento profundo com ele e com o nosso semelhante. A 10ª pergunta: qual é a norma pela qual nós seremos julgados? Qual é a norma pela qual nós seremos julgados? Tiago, capítulo 2, versos 10 a 12, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes 12 também, verso 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós seremos julgados pela lei da liberdade. Nós seremos julgados pelos 10 mandamentos. Não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus, chamada de lei da liberdade. Os 10 mandamentos, como diz Davi, não são pesados, não são penosos. Eles nos trazem liberdade. E é por esta lei que nós estamos sendo julgados. É importante a compreensão de que apenas o sacrifício nos garante a certeza da salvação. Nós não somos salvos devido à nossa obediência, mas nós obedecemos porque fomos salvos. Então quer dizer que se eu guardo os mandamentos, eu preciso guardar os mandamentos para ser salvos? Não. Primeiramente, eu sou salvo em Jesus e aí eu vou guardar a sua lei, por obediência, como resposta àquilo que Jesus fez por mim. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, Jesus primeiro os libertou. Deus os salvou. Depois deu a lei para que eles fossem guiados por esta lei, por estas normas. Primeiro Deus salva, depois Deus pede obediência. É diferente. Primeiro Deus salva, depois ele pede obediência. Ao obedecer às orientações do nosso Deus, nós somos poupados de muitas dores, sofrimentos e problemas. Vamos recapitular o estudo de hoje. Após a ascensão de Cristo, ele foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, ele atua como juiz. O juízo tem 3 fases: de investigação, de comprovação e de execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e guardam seus mandamentos. O julgamento será concluído pouco antes da segunda vinda de Cristo, quando todos os casos estarão selados para a eternidade.
Então, nesse momento, nós estamos vivendo esse tempo do juízo. Cabe a nós nos colocarmos na condição de humildade, de aceitação desse plano da salvação, para que nós possamos ser absolvidos neste julgamento. Porque Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, mas também ele é juiz. E aqui diz que todos nós compareceremos perante esse tribunal, mas não serão condenados aqueles que fizeram de Cristo o seu Salvador. A vinda de Cristo trará consigo a recompensa pelas escolhas feitas hoje. Devemos estar seguros em Cristo e seguir sua verdade agora. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você quer que Jesus seja o seu intercessor e advogado nesse momento em que está acontecendo o juízo? Aceite Jesus, não deixe para amanhã. A nossa salvação tem que ser hoje, porque a volta de Jesus para nós, ela pode ser agora ou pode ser daqui a 5, 10 anos, nós não sabemos. Mas o importante é estarmos com Jesus, escondidos em Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido Deus, muito obrigada pelo plano da salvação, porque hoje o Senhor é o nosso advogado e também juiz, que nós possamos ser absolvidos da condenação do pecado, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Fica conosco, Pai, e coloca em nosso coração o desejo de vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém.